todos os momentos de nossas vidas, por cada amanhecer, por poder abrir nossos olhos, poder andar. Obrigado por todos os teus ensinamentos, Senhor. Em cada dia que passa, possamos nos tornar pessoas melhores ainda nesta vida. A paz do Mestre estejam todos nesta casa de acolhida, de amor. Possamos todos sair melhores do que quando chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a semana seja de luz, de paz, de harmonia, principalmente nos nossos lares. E que a gente consiga novamente um pouco de esclarecimento sobre o que é a doutrina espírita e sobre os temas que a gente está colocando. Nós estávamos falando ali agora a respeito do que é o tema. Semana passada a gente falou sobre o espírito e hoje nós vamos falar sobre o perispírito. E como um assunto em que a gente não enxerga, a gente não toca, a gente a gente não passa pelas situações na vida a respeito do perispírito, a gente vai conversar mais a respeito do pouco esclarecimento que nós temos, né? Porque embora a gente estude, embora a gente tente entender o que é espiritismo, espírito e perispírito e matéria, né? Isso é uma coisa tão ampla que a dimensão da nossa capacidade às vezes não consegue entender. Então hoje a gente vai falar um pouco a respeito do que está no livro e tentar, né, colocar em palavras algumas coisas sobre o que é na nossa vida isso. Perispírito e suas propriedades. O vocábulo perispírito foi um neologismo criado por Allan Kardec para designar o envoltório do espírito. Etimologicamente, temos peri, que vem do grego, que significa em torno, e espíritus, que vem do latim, que significa espírito. Existem dezenas de vocábulos diferentes para designar este corpo sutil da alma. Os mais conhecidos são psicossoma, que foi criado por André Luiz, espírito de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, para designar essa formação sutil e extrafísica do soma, que significa corpo. Corpo espiritual, do apóstolo Paulo. Corpo astral, que é de origem esotérica. Modelo organizador biológico de Hernani Guimarães Andrade. Mediador plástico de Kudjort. Karma Rufa, do budismo. E corpo fluídico de Leibniz. Como este livro não tem por escopo se aprofundar nesse tema, que por si só daria uma obra inteira, iremos realizar a seguir uma síntese sobre o perispírito. Aqueles que desejarem seguir mais a fundo, temos a literatura de André Luiz, do Dr. Jorge Andréa dos Santos, do Dr. Zalmiro Zimmermann e, evidentemente, da própria codificação espírita. Então, vejamos alguns pontos. Natureza do perispírito é o resultado da aglutinação do fluido cósmico universal sobre um foco de inteligência, alma. É mais ou menos etéreo segundo o mundo e o grau de evolução do espírito. Significa dizer que o perispírito poderá ser mais ou menos denso, com maior ou menor frequência energética e alterando-se de acordo com as vibrações vertidas do espírito. Propriedades: as mais variadas possíveis. Ele poderá ser suscetível aos comandos da alma ou se modificar ante as vibrações provindas do exterior. Temos no perispírito a plasticidade
a densidade, a sensibilidade magnética, a tangibilidade, a expansibilidade, a penetrabilidade e outras propriedades que o transformam num acentuado influenciador da veste física em todas as suas estruturas celulares. Funções. Além daquela função de servir de elemento intermediário e ligante do espírito ao corpo, o perispírito atua na formação do corpo físico durante o período de gestação, bem como lhe fornece elementos vitais durante a existência do corpo físico. Outras observações. O perispírito apresenta-se com uma estrutura mais ou menos semelhante à do corpo material. Tem, no geral, sua forma física, só que em outra frequência vibratória. Possui, então, pernas, braços e os demais adereços e órgãos orgânicos. Poderá se apresentar sobre a forma que deseja, alto, baixo, com esta ou com aquela roupa, ou como seus automatismos mentais o designarem, com ou sem deformações diversas. Ele poderá estar tão densificado, isso quer dizer sem brilho, ou tão etéreo, que é iluminado e irradiando luz, dependendo de suas condições espirituais. De acordo com o seu peso específico, o espírito poderá se deslocar em volitações prodigiosas ou apenas caminhará, como acontece em nosso plano material. Dependendo do estado mental do espírito, seu perispírito poderá conter enfermidades diversas, devido aos desajustes da mente, e, se encarnado, influenciará células orgânicas num processo de degeneração das mesmas. O perispírito, então, é o que dá forma ao espírito. Porque o espírito sem o perispírito seria um vapor de luz. E qual a forma é essa que o perispírito dá para o espírito? É a forma que nós carregamos hoje aqui na Terra. Então, no momento em que há o desencarne, ele sai com a forma do nosso corpo, do nosso rosto, do nosso tamanho. Quando tem médium vidente, ou quando as pessoas, os familiares, geralmente acontece de, no desencarne, passado um tempo, sonhar com a pessoa que desencarnou, ela, na verdade, quando tem esse sonho, ela tem um sonho enxergando o perispírito. Porque não tem como enxergar o espírito. Essa ligação que há entre o perispírito, o corpo material e o espírito é que faz com que aquele corpo material, e a gente fala muito sobre moral, né, sobre a inteligência do ser humano, é o que faz com que a gente transforme a moral do espírito. A Karine colocou a respeito da densidade do espírito, do perispírito, né? E aí eu coloco que é esse cuidado que a gente tem a respeito da moral, do nosso aprendizado que nós estamos tendo aqui, principalmente aqui nessa sala, a respeito do nosso melhoramento, que a gente já vem falando há bastante tempo, para que haja essa densidade de luz no perispírito. Para que haja essa volatilidade em que o espírito consiga se locomover sem precisar de andar na terra, vamos dizer assim, né? Geralmente, quando a gente dá o passe ali na frente, na sala de passe, nós estamos fazendo o encaminhamento de espíritos que não conseguem fazer essa volatilidade. Esse voo, eles andam na terra. E cada um de nós aqui traz alguém, algum espírito necessitado fazer essa transição que a gente faz ali.
perispírito tem um peso, 70 gramas mais ou menos. Como é que tu sabe que tem? Porque como é que chegaram a esse ponto de entender que existia um peso no perispírito? No desencarne, eles começaram a pesar as pessoas. E sempre do quilo que era em vida, perdia 70 gramas, que era o desenlace. E é esse peso que ele, quando está na densidade escura, não deixa com que o espírito consiga se locomover de uma outra forma. Todos nós, eu acho que vimos aquele filme Ghost, né? Eu já vi várias vezes, até porque eu gosto de ver aquele filme. Um filme bom de ver. Quando acontece do ator aquele ser assassinado pelo cara, ele sai correndo atrás do assassino, como uma pessoa normal, né? Só que ali já era o perispírito dele seguindo, no caso, né? E ele só se dá conta que ele morreu quando ele volta e vê aquele aglomerado na volta do corpo dele e ele começa a enxergar. E até ele entender o processo da transição que ele tinha que fazer, demorou quase todo o filme, né? 1 hora e pouco, mas ali seriam dias. Que aí ele foi entender que ele precisava se libertar daquela carga emocional que ele tinha para conseguir fazer a transição. Então, na verdade, quando a gente fala assim sobre o espírito, né? Eu vi um espírito, né? Me representou que eu vi um espírito. Não, a gente, na verdade, me representou que viu o perispírito. Essa questão moral que a gente fala a respeito do perispírito nada mais é do que uma doutrinação. Nós doutrinamos, nós não, né? A nossa mente, né? Nesse estudo que a gente faz, doutrina o perispírito para que o espírito comece a agir, comece a fazer a elevação desse espírito para que na próxima reencarnação a gente consiga chegar aqui de uma maneira muito mais leve. E aí entra a questão material, né? Os apegados aos bens materiais. Hoje eu estava passando por uma situação em que era uma questão material e o cara me disse exatamente isso, o que estava cuidando lá. Ele me disse assim: Ronaldo, tu vai embora para fora que nem sabe se tu vai chegar lá. E é verdade. A gente, quando aceita vir para cá, a gente tem um prazo de validade aqui, porque dentro daquele prazo é o que a gente tem que acertar, né? As contas que a gente tem, né? Os acertos, as melhoras, tem um prazo. A gente até consegue espichar o prazo, a gente já falou sobre isso, né? A gente até consegue quando, desde o início a gente entende isso, desde criança e adolescência, no caminhar a gente entende que a gente está ali por aquele motivo, a gente consegue espichar o prazo. Por quê? Porque se tu está fazendo bem todos os dias da tua vida, é lógico que a espiritualidade de luz vai querer que tu continue fazendo bem por mais um prazo. Vai te dar a força necessária para que tu atinja esse processo de ajuda. As nossas dificuldades maiores, eu acho, a respeito do espiritismo, e do espírito e perispírito e matéria junto, eu acho, que é o entendimento. Porque embora a gente estude, embora a gente reze, embora a gente crê que existe um poder maior, no dia a dia a gente passa batido. E vai se lembrar que tem que fazer uma oração, às vezes, na dificuldade. Então a gente está fazendo melhoramento? Tá. Mas a gente está fazendo melhoramento de uma maneira muito devagar. Chico conta uma história a respeito de uma mulher que tinha desencarnado e estava no processo de reencarnação já novamente. E foi chamado ela no setor lá de reencarnação para ela escolher o corpo material que ela viria na Terra. E ela ia novamente reencarnar como mulher. E aí foi apresentado um corpo para ela e ela não aceitou. Ela pediu que fosse visto um outro corpo para ela. E aí
mentor que estava ali junto com ela perguntou, mas por que tu não está aceitando esse corpo? É uma mulher assim, ela é muito bonita. Eu não posso voltar num corpo tão bonito. Mas qual é o problema disso? O problema é que a outra encarnação que eu tive, eu tinha um corpo bonito. E eu me perdi no egoísmo, no orgulho. Então eu preciso voltar num corpo que tem algum problema, para mim poder fazer o meu processo de cura, de melhora. E o perispírito, nesse caso, vamos dizer que a pessoa tem um defeito numa perna, num braço, o perispírito vai ter nessa reencarnação o mesmo defeito. Ele leva nas suas saídas, né, o espírito quando sai, ele vai levar aquele defeito. Porque é necessário que o perispírito sinta, e não o espírito. É o perispírito que precisa sentir essa dificuldade. Porque é na ligação do espírito com o corpo material que é formada a moral no perispírito. Nós temos a possibilidade todo dia, e o livre-arbítrio é isso que nos dá, né, de acertar e errar. E se a gente não vigia, a gente erra. E esse erro que a gente faz é o que transmite para o espírito através do perispírito. É uma coisa meio complexa porque nós não conseguimos enxergar isso, né? Graças a Deus, eu digo aqui que não tem nenhum médium vidente, porque a vidência ela te dá coisas boas nessa oportunidade, mas a gente enxerga todo o outro lado. E aí tu tem que ter uma estrutura muito grande como médium e como pessoa na Terra para conseguir passar por isso. Temos mais alguma coisa? O perispírito, esse mediador plástico, possui os componentes orgânicos em outra faixa vibratória. Ele é o corpo de expressão do espírito, ou seja, tudo que a mente verte é assimilado pelo perispírito. Como ele transita em outra frequência bem mais sutil que a base orgânica, ele possui a capacidade de assimilação das energias e de modificações diversas bem maiores que o corpo físico. Aquilo que o perispírito é para o espírito, o corpo somático é para o perispírito. Ou seja, ambos recebem as influências da energética espiritual e realizam modificações. As emoções, por exemplo, fluem do campo mental, exteriorizando-se no perispírito sob a forma de energias mais ou menos densificadas, dependendo do tipo de emoção, e deste se irradiam para o cérebro do corpo físico, o qual executa essas ordens sob a forma de substâncias químicas correspondentes. O perispírito ainda está vinculado a uma série de outros fenômenos que acompanham o indivíduo durante as suas existências. Tem parte importante no processo reencarnatório. Muitas obsessões se estruturam nos campos perispirituais e a mediunidade encontra facilidade através de sua expansão. Esse processo reencarnatório está subordinado às leis biológicas e às leis morais. Bom, falando, eu comentei, né, que o perispírito, no caso, quando a gente tem essa densidade, não consegue fazer evolução, e a gente como perispírito ou como desencarnado, anda no mesmo processo do ser humano. Faz as mesmas coisas, anda dentro de carro, anda dentro de ônibus, vai na padaria, as mesmas coisas como ser humano, o perispírito faz. Aí quando a gente fala aqui na frente a respeito desses espíritos que vêm com vocês, que vêm com a gente também,
que a gente está fazendo, na verdade, um trabalho de ajuda, né? E quando começam aqui no Centro Espírita, a gente sempre faz essa explicação, que é para a pessoa entender que quanto mais espírito, mais desses desgarrados, vamos dizer assim, conseguir trazer para dentro do centro, mais evolução nós vamos fazer. Nós estávamos comentando a respeito da mediunidade na outra palestra, que todos nós somos, né? E eu comentei que as pessoas pensam assim, tá, mas como que eu sou médium? E eu comentei que quando a gente dá o abraço em alguém, porque é a gente que faz a ação de abraçar, né? A gente está mediunicamente trazendo aquela pessoa, as dificuldades que aquela pessoa tem, para dentro daquele abraço. É lógico que aquela pessoa, se não souber ter o controle, ela vai se carregar, vamos dizer assim, vai trazer a negatividade junto. Mas é para isso que nós aqui dentro do centro trabalhamos, né? O nosso trabalho aqui dentro de esclarecimento nas palestras, que a gente fala, e ali depois na sala do passe, é para que a gente consiga fazer essa evolução nossa, no momento em que está ajudando esses espíritos que andam necessitados dessa ajuda, né? E deles, né? A situação sempre nesse sentido. Sobre o perispírito, a gente poder falar alguma coisa a mais, eu teria que estudar muito mais, porque é uma situação que a gente não tem esse contato visual, né? A gente não tem o processo de, como a gente estava falando, quando a gente fala sobre amor, ou a gente fala sobre egoísmo, é tudo aquilo que a gente vive no dia a dia, né? A nossa, é sobre quem nós somos aqui na Terra, né? Mas falar sobre espírito e sobre perispírito, ou sobre Deus, claramente, né? Ou Jesus Cristo, claramente, se a gente não tem esse contato de luz, de vida, de vivência, é muito, muito difícil, complicado. Nós teríamos que estar atingindo um outro patamar. Mas eu acho que sobre esse tema a gente conseguiu mais ou menos. Eu vou frisar aqui um parágrafo que me chamou muita atenção e eu acho que define muitas coisas que a gente precisa repensar no nosso dia a dia, como seres espirituais que somos. E a parte que diz assim, ó, que é uma coisa que me tocou bastante também e todas as vezes que eu leio sobre essa parte do espiritismo e sobre espírito e perispírito, porque a gente tem que tentar entender também um pouco com um olhar mais científico também das coisas, né, Ronaldo, quando a gente está estudando, quando não é só a percepção da gente, quando a gente fala de perdão, de amor, desses tipos de temas, a gente expõe mais uma percepção do que a gente entende que é aquilo ali. E nesses casos, assim, de falar de espírito, falar de perispírito, é a gente falar sobre o básico da doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec. Então, lembra essa parte aqui do texto que eu vou ler agora para vocês, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar e vigiar as nossas ações, os nossos sentimentos. Porque ele fala assim, ó, dependendo do estado mental do espírito, seu perispírito poderá conter enfermidades diversas devido aos desajustes da mente, no caso de estar desencarnado. E se estiver encarnado, vai influenciar as células orgânicas num processo de degeneração das mesmas. Então, muitas doenças que acontecem no nosso corpo físico enquanto estamos encarnados aqui na Terra, se dá pelo nosso estado mental. Porque o nosso estado mental vai afetar o nosso perispírito, que é o corpo sutil que liga o corpo físico ao espírito. Se eu afeto o meu perispírito, se com as coisas que eu penso, que eu sinto, ou que eu desejo, coisas que não são tão boas que eu desejo, às vezes para outras pessoas, isso vai me gerar enfermidades. Esses sentimentos me trazem enfermidades. E essas enfermidades vão começar sempre no meu corpo perispiritual. Depois vão ser
irradiadas para o meu corpo físico. Aí que eu vou começar a desenvolver os sintomas dessas doenças. E se eu desencarnar com essas doenças, se eu não me melhorar no processo durante a vida que eu tenho aqui encarnado, se eu não buscar um melhoramento, o que vai acontecer? Vai ficar essas marcas no meu perispírito. Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas reencarnam com algum tipo de deficiência e a gente pensa, por que será que aconteceu isso? É porque aquilo já está no corpo perispiritual, já está gravado no corpo perispiritual, e o que acontece? Das outras vidas que a pessoa teve, ela gravou aquelas marcas, digamos assim, no corpo perispiritual. E quando ela vem, quando acontece a gestação, acontece uma modificação celular, quando o corpo físico está sendo gerado. E aí, nesse momento, que acontece de vir com algumas deformidades. A deformidade já começa no corpo perispiritual. E quando nós estamos encarnados, as doenças, muitas vezes, surgem na mente, passando para o corpo perispiritual e depois para o corpo físico. Então, por isso que a gente tem que vigiar muito o nosso estado mental, vigiar muito as emoções que a gente tem, os sentimentos que a gente tem, o que a gente está buscando, como que a gente está reagindo às situações do nosso dia a dia. E assim a gente evita muitas coisas espirituais, digamos assim, do nosso lado espiritual. Muitas vezes a gente não enxerga, digamos, dever. Eu percebo, a somatização que a gente chama, né? Me aconteceu, eu estou sentindo tal coisa porque eu tive tal pensamento. Não é assim. Isso leva muito tempo para desenvolver, mas durante toda a nossa vida, 80, 90 anos, a somatização dos sentimentos que a gente teve durante essa vida vão criar essas marcas no perispírito. E se a gente lê livros espíritas ou espiritualistas, assim, que fala desse outro lado espiritual, sempre frisam muito assim, se a gente conseguisse ver os espíritos que andam na Terra, como o Ronaldo falou, nós veríamos as deformidades que eles apresentam. E muitas vezes essas deformidades já desconfiguram o corpo humano. Tu já não vê mais como uma forma humana. Já está tão deformado de tanta coisa, de tantas encarnações que ele já passou, de tanta coisa que ele fez, ele já deformou aquele perispírito dele. Mas a gente sempre tem tempo para começar de novo e se melhorar, né? Então, quem quer começar de novo, o dia é hoje, né, Ronaldo? Quem quer se melhorar, todo dia. Hoje é o dia. O dia primeiro. Agora, nesse momento. A Karine comentou sobre a parte científica, né? E a história que a gente se cria cientificamente a respeito da gestação é que o espermatozoide, o melhor espermatozoide é que fecunda o óvulo, né? Na verdade, na doutrina espírita, o espermatozoide, como a Karine falou, que o perispírito traz aquela deficiência, vai estar no espermatozoide que vai chegar até o óvulo. Então, se a gente pensar que a parte feminina e a parte masculina são dois espíritos e perispíritos para formar um terceiro, às vezes o espermatozoide, para chegar naquele óvulo, ele é dos últimos. Ele tem que ser ajudado pela espiritualidade para que ele fecunde aquele óvulo, para que nasça que venha o próximo espírito e o perispírito com a deformidade necessária para ele passar pela vida. Então, cientificamente é falado que o mais rápido é o que chega primeiro. Não é verdade. Espiritualmente, o espermatozoide precisa, aquele espírito precisa estar colocado naquele espermatozoide para fazer a gestação. É a mesma coisa do óvulo. O
O óvulo liberado pela mulher é o óvulo que tem a sua carga da história. É o óvulo que não, moralmente falando, não está 100%. Aqui nós não estamos falando do espírito de luz, né? Nós estamos falando sobre nós, né? Com todas as caminhadas que é precisa se melhorar para nós chegar na próxima reencarnação, novamente aqui na Terra e na outra próxima também, para atingir as melhorias necessárias. Por hoje, era isso. Obrigado. Agradecemos pela presença de todos vocês. Que possamos nos encontrar novamente nesta casa. Que cada um de nós possamos levar boas energias de luz, de paz, de amor. Que todos tenham uma boa semana. Pai nosso,